Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o livro de 1 Samuel. Esse livro registra a história de Israel na terra de Canaã, durante a transição do governo dos juízes a uma nação unificada sob reis. É aí que Samuel emerge como o último juiz e unge os dois primeiros reis da história do povo de Deus, Saul e Davi. O livro mostra que o povo clamava por uma liderança, um rei, e Deus deu a eles exatamente o que pediram. Fazendo um breve resumo, o que podemos notar é que o livro está dividido em duas partes. A primeira metade fala da vida de Samuel e a segunda metade fala da vida de Saul. O livro começa com o nascimento milagroso de Samuel, em resposta à oração fervorosa de sua mãe, Ana. Essa é uma história linda e bem conhecida. Ana não podia ter filhos e foi muito humilhada por causa disso, mas clamava a Deus constantemente. E numa oração de fé, diferente da maioria das orações que fazemos, ela finalmente foi agraciada. Ela fez um voto a Deus, dizendo que se tivesse um filho, entregaria a ele para servir no templo por toda a sua vida. E assim aconteceu. Geralmente, quando oramos, pedimos algo para nós. Ana pediu para Deus um filho que dedicaria a ele, para servi-lo. Será que estamos dispostos a abrir mão daquilo pelo qual estamos orando? Cantamos e declaramos que ele cresça, que eu diminua, mas será que no dia a dia conseguimos diminuir, abrindo mão da nossa vontade para deixar Deus ser engrandecido? Bom, Ana conseguiu. Colocou o seu desejo de ser mãe em segundo lugar e por isso ela não foi só atendida na sua oração, engravidando de Samuel, como também foi mãe de mais 3 filhos e 2 filhas. Deus honrou a atitude de Ana. Quando ainda era criança, Samuel viveu e serviu no templo, conforme o voto que Ana fez. Deus o escolheu como profeta, e a primeira profecia dele foi a de julgamento sobre os sacerdotes corruptos. E por falar em sacerdotes, Eli era o sacerdote da época, porém, ele não tinha pulso firme com seus filhos. Apesar deles terem sido criados ao lado do pai, tendo pleno acesso ao lugar santo, ao templo e às coisas sagradas, perderam o temor a Deus e agiam de forma desrespeitosa e abominável. O comportamento dos filhos de Eli foi a causa da decadência sacerdotal da família de Eli e de toda sua descendência. As consequências não afetaram apenas Eli e sua família, mas toda a nação. Quando o povo de Israel foi para a guerra contra seus piores inimigos, os filisteus, eles capturaram a Arca da Aliança, a representação da presença de Deus no meio do povo. Os israelitas ficaram 7 meses sem a Arca da Aliança. Após esse período, Deus pesou a mão sobre os filisteus e enviou tumores, pânico a todo o território. Com isso, eles aceitaram devolver a arca. Samuel chama Israel ao arrependimento e, em seguida, Deus dá a eles vitória sobre os filisteus. O povo de Israel, vendo Samuel já velho e querendo ser como as outras nações, pede um rei para liderar a nação. Samuel não gostou da exigência do povo e orou a Deus. O Senhor responde dizendo: faça tudo o que eles estão pedindo. Não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim. Samuel alerta o povo a respeito das implicações de se ter um rei e explica: o rei que reinar sobre vocês vai reivindicar seus filhos para servir na guerra, para arar a terra deles, fazer colheita e fabricar armas de guerra. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, dos olivais e dará aos criados deles. Também tomará de vocês para seu uso pessoal, seus servos e suas servas, e o melhor do seu gado. Tomará de vocês 1/10 do rebanho, e vocês mesmos se tornarão escravos deles.
Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Mesmo depois da advertência de Samuel, o povo se recusou a dar ouvidos e disse: queremos um rei. Então, Samuel unge um benjamita chamado Saul, que experimenta um sucesso inicial em seu reinado. Derrotou os amonitas, venceu várias batalhas contra os filisteus, libertou a cidade de Jabes de Gileade, conseguiu importantes vitórias, mas então ele começa a cometer erros graves. Faz um juramento impensado que atingiu seu próprio filho Jonatas. Desobedece uma ordem direta do Senhor e consulta uma feiticeira. Presunçosamente, oferece um sacrifício, usurpando o trabalho que era estritamente sacerdotal. Samuel deixa claro que Deus prefere obediência ao invés de sacrifícios. Deus compara a rebeldia ao pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Como Saul rejeitou a palavra do Senhor, agora Deus o rejeitou como rei. Tirou dele a sua bênção e, por conta disso, ele começa a ser atormentado por um espírito maligno que o deixa à beira da loucura. Seguindo as instruções de Deus, Samuel viaja para Belém para ungir um jovem chamado Davi, que foi escolhido para ser o próximo rei. Mas antes dele ser de fato coroado rei, muita coisa vai acontecer. Davi vai enfrentar o gigante Golias e se tornará um herói nacional. Mais tarde, vai servir à corte de Saul, vai se casar com sua filha e se tornar amigo do seu filho Jonatas. É então que Saul fica com ciúmes do sucesso e da popularidade de Davi e tenta matá-lo. Davi foge e o livro vai relatar um período de aventura, intriga e romance. Com a ajuda sobrenatural de Deus, Davi escapa do sanguinário Saul e, mesmo em meio a tanto drama, ele consegue manter sua integridade e sua amizade com Jonatas. Mas qual é a aplicação prática desse livro para as nossas vidas? A trágica história de Saul é um exemplo de oportunidade desperdiçada. Ali estava um homem que tinha tudo: honra, autoridade, riquezas, boa aparência e muito mais. No entanto, ele morreu em desespero, com medo dos seus inimigos e sabendo que tinha desapontado a sua nação, a sua família e o seu Deus. Saul comete o erro de achar que poderia agradar a Deus através da desobediência. Seu poder subiu a cabeça e ele começou a achar que estava acima das regras. Ele desenvolveu um baixo conceito sobre os mandamentos de Deus e um elevado conceito de si mesmo. Mesmo quando confrontado com seu erro, ele se justificou, e isso causou a rejeição de Deus. O problema de Saul é o problema que todos nós temos que enfrentar. Onde está o nosso coração? Em obedecer à vontade de Deus ou em fazer a nossa própria vontade? A obediência a Deus é necessária para o nosso sucesso. E se em orgulho nos rebelarmos contra Ele, estamos causando a nossa própria derrota. Davi, em contrapartida, não parecia ser muita coisa no início, a ponto do próprio Samuel se confundir e achar que Deus mandaria ungir como rei um dos seus irmãos, que eram fortes e de boa aparência. Mas Deus deixa claro que ele não vê como o homem vê. Deus vê o coração e viu em Davi um homem segundo o seu coração. A humildade e a integridade de Davi, juntamente com sua ousadia e o seu compromisso à oração, é o que deixam para nós um grande exemplo a seguir. Eu espero que vocês gostem desse livro. Um grande abraço e fiquem na paz.